Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Kardecast. Vamos iniciar esse trabalho de hoje com uma prece. Vamos elevar os nossos pensamentos, a espiritualidade aqui conosco, a Jesus, que guiem esse bate-papo, essa conversa, que esse conhecimento e essas informações tragam sabedoria, que esse conhecimento entre na casa das pessoas e leve para elas aquilo de melhor que elas necessitam. Que assim seja. Então, nós estamos aqui hoje com o Edilson. Seja muito bem-vindo. O Edilson esteve presidente de uma casa espírita em Sorocaba, né? Então, se apresente, fica à vontade, Edilson. Obrigado. Bom, primeiramente quero externar minha alegria de estar aqui. Agradeço o convite da casa, a possibilidade de participar desse programa, né? E eu realmente atuei como presidente do Centro Espírita Leonor durante 2 anos. Meu mandato foi 24, 25. É uma experiência realmente muito válida, né? E eu espero poder contribuir um pouco aqui através dessa passagem, tentando externar a minha opinião. E vamos começar então trazendo para o pessoal como foi a sua trajetória dentro do Espiritismo, qual é a sua história com o Espiritismo? Briela, eu na verdade, eu nasci dentro de uma família católica absolutamente tradicional, né? Eu fui batizado, inclusive, em Aparecida do Norte, ainda bebê, né? Então, dentro dos ritos da Igreja Católica, a qual tenho, assim, muita gratidão, né? No entanto, em determinado momento da minha vida, algumas circunstâncias que aconteceram, embora o Espiritismo tivesse batido a minha porta durante algumas vezes, né? E eu não atendi o chamado, em determinado momento, então, eu realmente decidi procurar algo diferente, né? E aí eu comecei a frequentar a casa que eu até hoje frequento, né? Há 12 anos atrás, comecei assistindo palestras, né? Fiquei 2 anos nas palestras, assistindo regularmente as palestras, etc e tal. Fui me envolvendo nos trabalhos da casa, etc e tal, até então me considerar apto, né? A pleitear a condição de ser presidente da casa, que é um desafio muito grande, né? Eu particularmente encarei isso como uma missão, mas baseado num sentimento de gratidão, porque eu tinha recebido tanto, né, não só no conforto, mas no ensinamento, que eu me julgava na obrigação de retribuir de alguma forma, né? E isso aconteceu num determinado momento da minha vida. Eu tinha acabado de me aposentar, né? Então eu falei, bom, agora que eu tenho a disponibilidade de tempo também, né? Eu preciso contribuir mais efetivamente com esse trabalho, né? E aí me coloquei à disposição da direção da casa, né? Coloquei meu nome a julgamento e foi aceito, felizmente, né? E foi assim que eu comecei essa atividade na condição de presidente. E estou até hoje. Eu compartilho um pouco com você da história do encontro com o Espiritismo, apesar de eu ainda estar lá começando a minha caminhada, né? Então, você se propôs, você se colocou à disposição para assumir esse cargo. Você disse que vem desse sentimento de gratidão e de uma obrigação de devolver aquilo que a doutrina te trouxe, mas você sentia espiritualmente esse convite? Eu acho assim, primeiro eu estava muito envolvido com as atividades na casa, né? Eu acho que esse envolvimento é muito importante. Você ter conhecimento da rotina, ter conhecimento dos assuntos, ter conhecimento da questão doutrinária. Então você ter esse envolvimento era muito importante. Esse sentimento de gratidão que me levou a estimular, a colocar o meu nome à disposição, né, foi assim um estopim. Mas eu percebo também que a partir daí os amigos espirituais também começaram a contribuir nesse trabalho, né, abrindo portas, né, para que isso efetivamente acontecesse, né, porque assim a gente nunca pode desprezar, né, essa ajuda espiritual. Então eu achei que ali houve uma reunião de ações, né? Não só à minha disposição, mas também a possibilidade de que isso viesse a acontecer e a contribuição que eu tenho certeza que deve ter havido dos amigos espirituais. Não, agora vai lá e cumpra a sua missão, que provavelmente eu devo ter assumido já no mundo espiritual, né? Talvez lá atrás, né? Antes da encarnação, talvez eu já tenha esse compromisso. Não, agora chegou a sua vez, né? Então vá lá e assuma essa tarefa.
foi isso. E quando efetivamente você foi eleito, né, presidente da casa, você sentiu ali, naquele momento, assim, uau, realmente agora a responsabilidade bateu aqui, e nesse sentimento você também se sentia preparado para assumir, né? Porque é realmente uma responsabilidade, uma missão que é humana ali, porque você vai estar lidando com humanos, é espiritual, porque você vai estar lidando com a espiritualidade, e é moral, porque diante disso você passa a ter uma responsabilidade moral sobre não só os trabalhadores ali da casa, mas com os frequentadores também, né? Eu acho que, como eu disse a você, eu encarei isso como uma missão. Né? E a partir do momento que você assume a missão, a tarefa, logicamente que você também tem o concurso, né, das demais pessoas, encarnados ou não. Né? E senti muito esse acolhimento, não só do mundo espiritual, mas também daqueles companheiros que estiveram comigo, né? Porque, veja, ninguém executa um trabalho sozinho. Né? Talvez o papel mais importante do dirigente, né, seja justamente coordenar esse trabalho em relação aos trabalhadores. Uma casa como a nossa, que tinha a altura mais ou menos 150 trabalhadores, são pensamentos diferentes, maneiras diferentes de pensar, maneiras diferentes de comportar, e você tem que aglutinar tudo isso, né, acolher tudo isso, né, e transformar isso a seu favor, ou seja, criar condições para que todos participassem, né, trazer as pessoas para o trabalho, fazer com que elas se comprometessem com o trabalho, porque tem trabalho para todo mundo dentro da casa espírita, tem todo tipo de trabalho, né? Desde a da abertura de porta até o cafezinho, a servir a água, trabalho não falta, né? Ao contrário, falta é o voluntário. Então, a partir do momento que você consegue trazer essas pessoas, acolher as pessoas, que muitas vezes já estão aptas a trabalhar, querem trabalhar, então eles não têm oportunidade de trabalhar, você começa a abrir portas, você começa a reunir esses adeptos dentro de uma filosofia, né? E então eu acho que isso é fundamental. Lógico que, como você mesmo falou, a partir do momento que você assume essa condição, a responsabilidade dobra, né? Você já não é mais a pessoa física, você já representa a casa, em qualquer circunstância, dentro ou fora. Né? Como o próprio Chico falava, eu represento o espiritismo. Né? As minhas atitudes repercutem né, no meu trabalho. Então, é lógico que você tem que olhar aquela máxima de Jesus, orai e vigiai, mais ainda, né? Porque você está sempre acolhido, mas você está sempre também sendo incitado a fazer algo que possa vir a desvirtuar. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho de duas mãos, né? Em que a pessoa se compromete, se dedica a fazer o trabalho, se coloca à disposição e sabe que não vai fazer sozinho. Uhum. Sabe que depende de demais pessoas para que isso tenha êxito e tenha resultado. E eu acho que isso faz muita diferença, né, dentro do trabalho. Quando a gente fala de liderar pessoas, né? Hoje a gente tem no mundo corporativo, no mundo empresarial, muito forte essa questão da liderança do líder diferente do chefe, né? Sim. Aquele que manda ou aquele que lidera, né? Então, todo esse trabalho de gestão organizacional, né, de gestão de pessoas, a gente acaba, né, por exemplo, da experiência que a gente tem no mundo corporativo, no trabalho, sim, dentro da família, até, né, porque todo chefe de família é um líder dentro da sua casa também. Você acha que essas experiências de liderança, né, e a sua visão de liderança contribuíram para você trazer isso para dentro da casa? Com certeza, mas eu acho também que o presidente da casa ele não pode se furtar de fazer qualquer tarefa, né? Ele tem que dar um exemplo, né? Se queimou uma lâmpada, se caiu alguma coisa, ele tem que dar o exemplo, ele tem que estar à frente, né? Ele tem que coordenar, ele tem que se mostrar apto. Ele falou, olha, pode fazer, né? Vamos fazer, né? Então, isso é muito importante, ou seja, ele, vamos dizer assim, ele dar a sua contribuição. É lógico que compartilhar o trabalho é importante, mas ele dar o exemplo é muito importante. Então, a partir do momento em que ele se dispõe a fazer, que ele faz, que ele põe a mão na massa, que ele interage, né? Que ele trabalha efetivamente, que ele está lá no dia a dia, que ele vai lá, abre e fecha a porta, né? Isso demonstra para os trabalhadores, nós estamos no caminho certo.
né? Nós precisamos seguir isso, né? Nós temos que fazer assim, né? Então o exemplo arrasta, né? Então eu acho que isso é muito importante para o dirigente. Sim, compartilhar é importante, mas executar é fundamental. E da mesma forma como numa organização essa gestão, a gestão de equipe, a gestão de pessoas é um ponto muito delicado, porque nós estamos lidando com outros seres humanos, com outras com opiniões, como você falou, opiniões diferentes, personalidades diferentes, e dentro da casa não é diferente. Você está falando de 150 pessoas, Sim. né? Então, como que você lidava com esses conflitos, muitas vezes, de opiniões, de personalidade, Sim. né? De formas diferentes de trabalhar Sim. dentro da casa? Eu acho que assim, essas situações elas são inerentes ao comportamento humano, né? Dentro da casa espírita, fora da casa espírita, na nossa casa, no meio corporativo, todo meio, né? Mas existem regras, né? Eu acho que as regras estão lá para serem seguidas. Por exemplo, nós tínhamos lá, então, determinadas situações de comportamento, de atitudes, como fazer, né? E nós, então, criamos uma comissão, à época, né? Essa comissão ficou durante 6 meses se reunindo com diversos departamentos da casa para fazer um regimento interno. Então nós ouvimos as pessoas, né? O que estava acontecendo naquele ambiente, a participação das pessoas, fizemos essa comissão e elaboramos um regimento interno. Depois que nós elaboramos o regimento interno, nós encaminhamos a minuta desse regimento para todos os associados. Essas são as regras que nós gostaríamos de aplicar na casa. Evidentemente que não vai atender todo mundo, né? Que vai contrariar interesses. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Mas nós tínhamos que ter uma linha de conduta, né? Uma linha de conduta baseada nos preceitos da doutrina, né? Nos preceitos de comportamento que a casa exige, né? Porque, afinal de contas, estamos todos sob regras, né? E nós encaminhamos isso para análise dos trabalhadores. Eles retornaram, inclusive, com sugestões, né? Que eu achei legal, assim, algumas sugestões, olha, isso pode ser feito assim, pode ser melhorado, ou não deveria ser feito assim. E após essa análise, nós levamos à Assembleia, né? Então, a Assembleia aprovou o regimento interno de comportamento, né? Ou seja, nós tivemos ali e-mails assim de compartilhar essa informação, como nós gostaríamos de agir, como a casa poderia agir, né? E logicamente que não vai agradar a todo mundo, mas o importante é você acolher, você ouvir, né? Você estar atento àquela situação. Às vezes pode ser um mau momento da pessoa, né? Às vezes pode ser uma falta de informação, né? E você acolhendo a pessoa, você dando a oportunidade, você ouvindo, se colocando à disposição para ouvir, tá certo? Você pode, vamos dizer assim, esclarecer. Eu me lembro que no livro Nosso Lar, o André Luiz relata a questão da alimentação no mundo espiritual, em que os amigos espirituais ficam 30 anos tentando explicar para aqueles habitantes a situação que era não necessária da alimentação, né? Então é mais ou menos por aí, você vai trabalhando, vai mostrando, vamos dizer assim, quais são os interesses, mas mostrando quais são as doutrinas, as diretrizes, o que pode, o que não pode, e aí você vai tentando convencer e caminhar junto, né? Então, assim, o legal dessa sua fala é que tem que existir uma harmonia, um equilíbrio entre a regra e Sim, o acolhimento, né? Exatamente. Porque as regras elas são necessárias, porque elas quem está ali trabalhando tem que ter um direcionamento Sim. até para quem chega novo. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Porque a gente sabe que os trabalhadores eles vão se renovando. Então, quem chega tem que ter uma direção, né? Sem dúvida. De como de como funciona a casa, como você mesmo falou. Quem começa ali a trabalhar tem que entender como tudo funciona. Sim. E não dá para, como em qualquer lugar, não dá para cada um fazer Sim. da forma que quer ou da forma que lhe vem à mente, né? Eu me lembro que só cortando um pouquinho você, mas só esclarecendo, a fala de Emmanuel quando se apresenta a Chico Xavier, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Então nós temos ali determinadas regras de conduta, horário, comportamento, ação, né? Então, não só na casa espírita, mas no nosso lar, na nossa vida, no cotidiano, na sociedade, né? Existem regras, né? E elas, quando estão bem claras, né? Elas não criam conflito. Você sabe até onde você pode e o que você não pode fazer,
né? E eu acho que tudo vai do bom senso, né? Do entendimento, do momento, da circunstância. Analisar caso a caso. Né? São circunstâncias que acontecem no cotidiano que muitas vezes não estão previstas, né, no regimento interno. Mas você tem que estar apto a ouvir a pessoa, a acolher, a entender a situação, o momento que ela está vivendo, né? E aí respeitar, né, as opiniões contrárias, porque elas existem e vão continuar existindo, né? Dentro da casa do caminho havia divergências, né? Então veja, quem somos nós, né, para ignorar questões de divergência que acontecem dentro da nossa casa? E vai acontecer. E acho que o importante é ter em mente, né, e colocar na cabeça dos trabalhadores que estão ali que o trabalho ele está sendo feito pelo coletivo. Sim. É para o coletivo, é para as pessoas que estão sendo acolhidas ali na casa, é para a espiritualidade que precisa, né, da casa como forma de trabalhar, Sim. né? E entrando um pouco nessa parte dos desafios espirituais, ser o presidente, o líder ali da casa, traz demanda muito, né? Muito. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, quando esse cansaço, ele batia mais forte, assim, o que você costumava fazer para trabalhar isso e melhorar para poder continuar no dia seguinte? Eu me lembrava de um trecho do livro Aconteceu na Casa Espírita, quando o presidente, lá no final do livro, ele já está prestes a desistir, né? E aí os amigos espirituais se apresentam a ele e falam, olha, a pior parte de Jesus foi o Calvário. Ou seja, você tem que esperar, né? Se você está aí é porque você assumiu essa missão, esse compromisso. Você tem que superar. Se você não fizer, outro vai fazer, né? Então, assim, é você pegar tudo aquilo, botar no liquidificador e triturar e começar o dia seguinte, né? Porque veja só, você não é uma unanimidade. Nem pode, nem deseja ser, não é? A unanimidade não existe. Jesus não foi unanimidade, colocaram na cruz, não é? Então você tem que entender que haverão circunstâncias contrárias, haverão pensamentos contrários, daí talvez seja importante a rotina de transição de pensamentos dentro da casa, pessoas diferentes, porque muitas vezes, às vezes com um sentimento contrariado, a pessoa vai embora, milindre, né? Continua lá, né? Não é do seu jeito, seja humilde, acate aquela condição, vá lá, né? Continue trabalhando, né? A sua opinião, se ela for eventualmente firme, verdadeira, ela vai prevalecer. Eu me lembro exatamente do livro Paulo Estevão, quando Gamaliel fala isso para Paulo. Paulo, se a obra é de Deus, ela vai permanecer. Não há o que se fazer, né? Então uma casa para chegar, por exemplo, como a nossa, 75 anos, ela passou por muitos desafios, né? Por transformações. Nós estamos passando por transformações, a sociedade passa por transformações, e nós temos que adaptar essa realidade. Nós não podemos fugir da doutrina, isso é um fato, mas nós temos que adaptar a realidade, né? E na minha concepção, a casa espírita é acolhimento, né? Voltando ao livro Paulo Estevão, a passagem em que Emmanuel relata que a casa do caminho não era somente uma casa de oração, mas era uma casa de acolhimento. Acolher não só os trabalhadores, mas como os frequentadores, oferecendo a ele a oportunidade da reforma interior. É isso que nós oferecemos como espíritas. Oferecemos a oportunidade da transformação moral do sujeito, né? Esse é o convite que a gente recebe. E é esse o convite que nós temos que transmitir. Porque está dentro dele a sua transformação. É ele que tem que impor a sua transformação. É o momento dele. Como eu disse aqui anteriormente, a doutrina bateu na minha porta algumas vezes, né? E eu não estava pronto, não estava apto, né? Mas no momento oportuno, né? Quando ela chegou, eu já estava em condições de abraçá-la. Então, assim, é um contexto, né? É uma realidade muito ampla que a gente tem que analisar. Os desafios espirituais são muitos, né? As divergências existem, né? As situações do cotidiano requer muito trabalho. Uma casa, ela tem muitos compromissos. Tem compromissos, inclusive, na área material, na área documental. Você tem que estar apto. Você tem que ser um polivalente ali naquele momento, né? Mas tem que trabalhar, né? Você tem que dar o exemplo, você tem que estar à frente, né? Você tem que liderar, né? Então é compromisso, absolutamente compromisso que você assume, né? Eu acho que é mais ou menos por aí.
E você falou dos desafios espirituais, né? Na posição da presidência, assim, a pressão espiritual é muito grande. Totalmente. Eu acho que você passa a ter um alvo nas costas, né? Porque, assim, você deixa de ser a pessoa física para representar a casa. Onde você estiver, você vai ser o presidente da casa. Né? Em qualquer circunstância. Me lembro do programa Pinga Fogo, Chico Xavier fazia essa referência, dizer, eu represento o Espiritismo. As circunstâncias em que eu estiver, eu represento o Espiritismo. E se eu for desonrá-lo, que os amigos espirituais me recolham. Né? Porque eu deixei de ser a pessoa física. Em qualquer momento, em qualquer local que eu estiver, né, eu vou estar representando a casa espírita. É como um palestrante, né? Ele está lá falando, expressando a sua opinião, mas ele tem que fazer, ele tem que cumprir aquilo, né? Então, assim, ele tem umas circunstâncias. E o tempo todo você é tentado, né? Eu diria assim que a proteção existe desde o primeiro momento. Eu senti isso, entende? Mas também, vamos dizer assim, os convites que você está sendo testado acontecem o tempo todo, né? E os amigos espirituais justamente pedem saber, precisam saber, será que ele está realmente apto? Será que nessas condições ele está apto para exercer? Será que ele está pronto? Será que ele está a contento nesse trabalho? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, é um fardo muito grande, né? Isso para quem encara da forma como eu encarei, né? Assim, a minha preocupação era o tempo todo isso, né? Assim, me apresentar como pessoa, mas como presidente da casa, nas melhores circunstâncias possíveis, porque eu sabia que em qualquer lugar, em qualquer momento, eu estava sendo avaliado por isso, né? Então tem todo esse aspecto. Porque a questão, né, se você se coloca ali e você pede ajuda, por exemplo, para a espiritualidade, ela não vai gerenciar por você. Exato. Ela vai colocar no seu caminho as oportunidades para você adquirir as habilidades que você precisa para aquilo. Isso seja como presidente ou seja em qualquer outra situação da nossa vida, né? Sem dúvida. Se a gente pede a Deus, dai-me paciência, ele não vai te dar paciência, ele vai te dar as oportunidades de você adquirir essa paciência, né? Então, a diferença entre a gente receber aquilo que a gente pede e aquilo que Deus sabe que nós estamos preparados para receber, né? Sem dúvida. E você citou a questão da reforma íntima, né? Que é algo que dentro da doutrina a gente é sempre colocado como uma forma de melhorar a si mesmo, de autoconhecimento e de evolução, né? O caminho estar no caminho da evolução. Então, para você, a reforma íntima, ela é uma ferramenta obrigatória dentro do escopo, tanto do presidente quanto dos trabalhadores da casa. Eu acho que esse é o convite que a gente recebe, né? Porque muitas vezes, até por preconceito, por ignorância, você chega à casa espírita buscando soluções, que foi o meu caso. Respostas, né? E aí, então, eu recebi o convite, olha, você quer realmente melhorar? Faça a sua parte. Então, o que a gente procura passar para as pessoas é justamente isso. E cada um está no seu momento. Você observa que alguns já chegam muito mais preparados, outros ainda não tão preparados, né? Por conta das circunstâncias do cotidiano, da vida do dia a dia, mas você dá a oportunidade, você dá as ferramentas. Daí a importância, por exemplo, da casa oferecer cursos, informações, palestras, né? Para que ele se prepare na medida em que ele já está apto para fazê-lo, né? Ter cursos de iniciação, né? Acolher as pessoas. Então, tudo isso começa da recepção. Começa do momento do acolhimento. Ele se sentir bem chegando à casa espírita. Ele entender que ali é um local que ele pode, eventualmente, achar soluções para a vida dele. Mas tem que saber que é dele. Né? E você dar a ele as ferramentas necessárias para que ele executem aquele trabalho. E explicar isso para ele. Falou, olha, a transformação é individual. É sua. Né? A transformação é do indivíduo. O espiritismo é só ferramenta. Ela é acolhedora, mas ela é esclarecedora sobretudo. Né? Quando nós olhamos a biblioteca espírita, a gente vê um número infindável de livros que a gente tem. Então você olha, está aqui, o conhecimento está aqui.
né? Então eu acho muito importante, por exemplo, você estar sempre apto olhando essas situações. A pessoa chega, muito provavelmente, sem nenhuma informação, né? Por onde eu começo? Quando eu cheguei, eu queria saber por onde eu começo? Que livro eu começo lendo? Né? Aonde eu vou encontrar esses ensinamentos? Isso é muito comum. Então, você direcionar a pessoa, cursos de iniciação, cursos de preparação. Talvez não seja aquele momento dele ainda, né? Mas encaminhar ele para as palestras, porque ele vem em busca de soluções, ele vem em busca de resultados, né? Ele vem em busca, às vezes, do atendimento fraterno, né? Ele vem no momento de queda. E assim, se você consegue colocar essa semente, né, no interior dela, você consegue fazer com que, num determinado momento, ela venha a germinar. Porque às vezes ele chega à casa espírita em busca de uma solução imediata, consegue e não vem mais. Mas a semente ficou lá, né? Então, assim, é o momento de cada um. Então, a casa espírita, na minha opinião, na minha modesta opinião, é o acolhimento. É você saber e respeitar o momento de cada um, o momento de cada trabalhador, né? O momento em que ele chega na casa, dá a ele as ferramentas necessárias, mostrar o caminho e explicar para ele. É você o fruto das suas consequências. Você será fruto do seu resultado, né? Porque não há milagres, não há prosélitos, né? O sujeito vem achando que vai ali resolver a vida dele, né? E a solução está dentro do sujeito, está dentro dele. E ele precisa saber disso. Ele precisa estar compenetrado, que a solução depende dele, 100%. Né? A doutrina é só uma ferramenta, né? É uma ferramenta muito útil. Eu não sei o que seria de mim sem essa ferramenta, percebe? Então, assim, o quanto isso foi importante para mim, na minha transformação moral, na minha mudança do homem novo no homem velho para o homem novo, como diria Paulo, né? Porque todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós caímos, todos nós somos falíveis. E não é o fato de nós sermos espíritos que nós somos perfeitos, né? E não é o fato de eu ser presidente da casa espírita, ou estar presidente, ou de ter sido, que eu sou perfeito, em absoluto. Eu erro, eu caio, né? Mas eu tenho as ferramentas. Eu sei que em determinado momento eu posso ou não fazer determinadas coisas e que tudo tem consequências na vida. Então, quando a pessoa chega, recebe essas informações, ele começa a entender, né, que ele é como espírito, que ele é um ser da criação, que ele não teve, né, a morte não é o fim, né? Então aí ele começa a entender um pouquinho melhor a realidade. Você começa a colocar a sementinha para que ele venha a repensar. Começa a se enxergar melhor, Exato, né? exato. Eu vejo a questão das palestras na casa espírita uma forma muito eficiente de tocar dessa forma que você falou, cada um escutar o que precisa escutar no momento certo. Porque se você pega uma mesma mensagem, né, e fica batendo aquela mesma mensagem do mesmo jeito, aquela mesma mensagem do mesmo jeito, dificilmente você vai tocar a pessoa exatamente naquele momento que ela está aberta, naquele assunto que ela está aberta. Então, as palestras com assuntos diversos, com pessoas diferentes fazendo a apresentação, faz com que seja mais fácil que a pessoa que está chegando ali pela primeira vez na casa, seja como um frequentador e depois como trabalhador, porque normalmente o trabalhador, ele chega na casa como frequentador. Dificilmente ele chega lá, nunca estive numa casa espírita, quero trabalhar aqui. Não é assim, né? Não é assim. Normalmente é como frequentador que chega, né? Então, essa diversidade de assuntos e pessoas que estão ali falando favorecem essa identificação em algum momento, né? E a questão que a gente também sabe que a espiritualidade, ela vai trabalhando para a pessoa estar ali no momento certo, na hora certa, né? Para escutar aquela mensagem que ele precisa. E eu achei interessante você falar da questão do trabalho, né? De você se colocar para fazer o trabalho e fazer o trabalho da forma como ele tem que ser feita. Eu escutei há um tempo, esses dias no podcast, que era relacionado ao mundo corporativo, mas como eu falo, a gente sempre pode trazer o exemplo, né? Ele falava sobre o trabalho e as interferências externas. Então, assim, não adianta você estar
preparado e fazer bem feito o trabalho se as interferências estão muito altas. Se você trabalha pouco e as interferências estão altas, também não vai funcionar. Você precisa elevar o seu trabalho, o seu comprometimento e diminuir as interferências externas. Aí você consegue realmente se colocar ali e não se deixar abalar pelas coisas que acontecem, tanto na sua vida pessoal quanto dentro, ali dentro da casa, né? E isso basa basicamente pela participação das pessoas. Quando você dá a oportunidade das pessoas trabalharem dentro das atividades que cada um está capacitado, porque existem muitas atividades dentro da casa espírita, né? Muitas. Você dá essa oportunidade, ele passa a se comprometer. Ele passa a fazer parte do contexto, entende? E as interferências externas como acabam diminuindo. Né? Então a gente tem isso como exemplo, ou seja, você dá a entender que ele faz parte daquele contexto, que aquilo é importante para ele. Né? E esse aspecto que você tocou das palestras é importante, é fundamental. Né? Às vezes a pessoa chega e já quer sentar na janelinha. Né? E então eu digo, olha, eu fiquei 2 anos assistindo palestra. Eu nunca me achei em condições de fazer palestra. Nunca. Entendeu? Eu sentava lá, assistia a palestra, né? Tomava fluidoterapia e ia embora para minha casa. Era aquela minha rotina, né? Durante 2 anos. Né? E isso foi fundamental. Até porque os amigos espirituais também estavam ali percebendo o meu comprometimento. Será que esse sujeito está comprometido realmente? Ou se ele está passando só por uma fase, por um determinado momento, ou se a dor aguda foi suficiente para que ele pudesse internalizar isso dentro dele, né? E aí então você vai observando, você vai vendo, você vai falando e você vai interagindo. Isso que é muito importante. E para você, qual que é o papel mais importante da casa espírita? As pessoas, né? Tratar com as pessoas, né? Porque assim, elas, principalmente com os trabalhadores, está sempre apto a ouvi-los, né? A acolher, falar, ouvir, né? Explicar, né? Porque às vezes a pessoa, você toma uma atitude baseada em algumas informações que você possui, a pessoa não tem e vai criticar, né? Olha, eu estou fazendo isso porque era necessário, porque era o momento, né? Então, a partir do momento em que você assume essa condição de ouvinte e não julgador, né? E você consegue administrar isso com o grupo, né? Porque nós somos voluntários, né? Nós temos que entender que ninguém ali é assalariado, ninguém está lá por compromisso financeiro, né? Eu costumo dizer que eu vou porque eu preciso, né? Eu vou há 12 anos na mesma casa, no mesmo dia, porque eu preciso, né? Porque eu estou lá em face da minha necessidade de evolução moral, que é permanente, né? Que ela tem consequências aí para a eternidade, né? Emmanuel fala, até quando você vai estudar? Eternamente, né? Nós estamos em fase de aprendizado. Então, tratar com as pessoas é muito importante, acolher as pessoas, né? Entender que muitas vezes aquela pessoa está num mau momento, que aquelas pessoas pensam diferente de você, né? Que elas podem pensar diferente de você, mas que você está lá não por conta da linha de pensamento, mas da linha de ação doutrinária que você tem dentro da casa. Daí a importância do regimento, né? Vocês olham, a regra é essa, né? É assim que nós combinamos, são os nossos combinados, né? E nós podemos fazer isso, tem horário, né? Tem compromissos, então tudo isso é importante. Você comentou, né, que trabalho dentro da casa espírita não falta, né? Porque muitas vezes você tem ali as peças chaves ali que você precisa em cada ponto, mas muitas vezes uma pessoa que chega com uma disponibilidade diferente, ela traz até uma demanda nova de trabalho lá dentro, né? Faz toda a diferença. Até para essa renovação, né? Chegam pessoas novas, com conceitos novos, que essa renovação é necessária. O tempo todo. Né? E aí, com isso, né? E fazendo essa boa gestão, a casa vai crescendo. Como você falou, provavelmente há 12 anos atrás, quando você começou na casa espírita, não tinham 150 trabalhadores lá, né? Então, assim, como que você enxerga esse crescimento da casa, mas sem perder essa essência? Eu acho que a partir do momento em que você cria esse ambiente, né, você cria essa egrégora positiva, né, você vai atraindo naturalmente, né, talvez no boca a boca,
no comprometimento, na presença das pessoas. Você vê que a pessoa não falta, né? Você sabe que você pode contar com a pessoa, ela vai trazendo outro. Isso fez bem para mim, trago outro, né? Então, assim, a casa ela vai se enchendo, né, de luz, no sentido de ampliar seus horizontes. Agora, é muito importante dizer o seguinte, né? Cada um está no seu momento, né? Talvez o que seja bom para mim naquele momento não seja bom para Gabriela, talvez seja bom para mim naquele momento. Talvez essa casa me faça bem, talvez a outra me faça melhor. Enfim, são circunstâncias, mas eu acho que você está aberto sempre a essa questão. Você acolher a pessoa, tem que acolher, né? Em qualquer circunstância, pratique o bem. Né? Acolha. E aí ela pode ou não se identificar com aquela casa. Pode ser que ele se identifique com uma outra, né? Mais próxima, tenha outras relações, etc. e tal, afinidades, linhas de pensamento diferentes, né? Maneiras diferentes de agir dentro da própria doutrina. Então, acho que assim é um processo quase que natural. É você jogar a semente e deixar com que cuidar e deixar que ela dê os próprios frutos, né? E como você falou, né, o trabalho, ele é sempre em prol do espiritismo. Exato. Então, não interessa se a pessoa encontrou o espiritismo naquela casa e foi trabalhar em outra, né, e se identificou para trabalhar em outra, se identificou para continuar frequentando, mesmo que não como trabalhador, Sim. mas como disseminador da Sim. doutrina, esse é o trabalho, e essa é a importância, Sem né? dúvida. E como gestor, né, da casa durante esses 2 anos, provavelmente você recebeu críticas. O tempo todo. Né? O tempo todo. Uhum. E aí, como que você lidava com essas críticas? Eu acho que isso é absolutamente natural, é quase que um desafio, né? E aí você tem que se colocar nas sandálias da humildade, né? Porque você não é perfeito, né? Então, assim, você entende, né? Às vezes até o momento da pessoa, até o fato dela não ter uma certa empatia com você, etc e tal, mas tudo bem, eu acho que nem Jesus agradou todo mundo, né? Eu fui para cumprir uma missão, né? Eu fui para fazer o que era melhor que eu poderia fazer, sabendo das minhas limitações. Eu sou imperfeito, né? Eu sou imperfeito. Eu vou fazer dentro das minhas limitações. O que eu poderia fazer, eu vou fazer. É lógico que daí é que eu digo que a importância a rotatividade também, né? E nem tudo que eu queria fazer eu consegui fazer. Que eu tinha uma diretoria executiva, né? Que a gente levava as informações. E muitas vezes meu voto era vencido, né? E eu tinha que respeitar a maioria. Olha, gente, eu acho que a gente poderia fazer isso. Ah, não, mas isso não, né? Então, a maioria é respeitada, né? Porque é importante. E, inclusive, nesse regimento interno, nós criamos um conselho consultivo. E esse conselho consultivo é referente aos ex-presidentes da casa, né? Porque é lógico que a casa precisa vamos dizer assim, se atualizar, mas não pode ignorar, né, todo aquele trabalho que já foi feito por aqueles que ali passaram. Nós não chegamos aqui a custas desse trabalho agora. Pessoas que plantaram e que trabalharam. Pessoas que amassaram o barro, né? E que precisam ser ouvidas. Necessariamente. Respeitosamente. Não podem ser ignorados. Entende? Porque o trabalho só chegou aqui por conta dessas pessoas. Então, ouvir, inclusive esses que já trabalharam, que já estiveram na linha de frente e que hoje talvez não consigam trabalhar, né? Estão adoentados, problemas de saúde, não têm condições físicas, mudaram, né? Mas assim, é importante a gente ouvir. Então, assim, eu acho que a partir do momento em que você coloca na condição de aprendiz, né? Porque você é o primeiro trabalhador, você é o primeiro responsável, você tem que estar na linha de frente, né? Você se coloca nessa condição, você fala, vamos trabalhar e vamos ver o que é possível fazer. Se você vai fazer um mutirão de limpeza, você tem que estar lá. Tem que ser o primeiro a chegar. Tem que abrir a porta. Dar o exemplo, né? Pode vir que nós vamos fazer, né? Que nós vamos fazer. E aí eu acho que você vai cativando, né, as pessoas pela forma, pelo empenho que você dedicou naquele momento. É lógico, como eu disse para você, eu assumi essa condição quando eu tinha uma condição de tempo de fazê-lo. Então você tem que saber que você tem que estar apto a fazer. Você não pode assumir um compromisso que você não esteja apto. Agora eu não tenho condição. Então não assuma.
né? Dê oportunidade para o outro. Isso é importante. Apoie de outra forma que é possível, né? Sem dúvida. Olha, agora eu tenho que viajar, eu tenho que fazer outros compromissos, né? Então não estou, porque o sujeito tem que estar lá o tempo todo, né? Queima a lâmpada todo dia, não todo dia, mas tem problemas de toda ordem, um vazamento, né? Tem situações do dia a dia, do cotidiano, que você tem que estar lá. Tem que estar. É uma casa, um imóvel, né? Tem compromissos fiscais, tem compromissos ali com relação à documentação, né? Tem compromissos financeiros, né? É um contexto, né? Então você tem que estar meio que assim, polivalente ali, né? Jogando a todas as situações. Então você tem que estar atento a essas situações. Você não pode simplesmente ligar, tem que saber o que está acontecendo. Né? A parte financeira é um desafio muito grande também, né? Porque a casa ela tem os seus compromissos financeiros e vive dos associados e de doações, né? Sim. Então, lá nós tínhamos um trabalho também que era feito pelas senhorinhas, né? Que elas fazem costura. Nós tínhamos 2 dias de trabalho artesanal na casa. Até eu já convidei o Milton lá para prestar assistência lá, as máquinas de costura, né? Que a gente tem a costura e a pintura. Então esses trabalhos também revertem para o bazar, para o brechó, né? Aí o pessoal faz ali a coxinha, cara. E tudo isso pelo trabalhador. Percebe que quando você envolve ele, né? Você consegue, mas assim, cooptar aquele trabalho das pessoas. Eles participam mais, eles são mais atuantes, divulgam mais, né? Olha, foi a coxa que eu fiz, foi a coxinha que eu fiz, né? Então, assim, é trabalhar, dar oportunidade. Muita gente tem a disponibilidade para trabalhar e precisa dar oportunidade. E é uma maneira de interação. Também é uma maneira de acolhimento. As pessoas têm 2 dias da semana, elas sabem que ela tem um espaço para ela poder trabalhar. Ou na costura, ou na pintura. Chega a ser até uma terapia, né? É uma terapia ocupacional para essas pessoas, né? Vai trabalhar ali, vai desenvolver uma atividade produtiva, né? Em prol de um bem comum, né? E todos se comprometem. Né? Eu digo que as nossas meninas lá, a mais nova tem 70 anos, né? Mas elas estão lá. Você cria condições para elas fazerem, dá oportunidade para elas fazerem, e elas vão fazer, elas vão retribuir. Elas vão se sentir responsáveis por isso. Né? Elas vão se sentir assim, aptas a fazer e falar, eu tenho que, não posso excepcionar, eu tenho que fazer. Né? Vão me dar essa tarefa. É o que ela pode fazer naquele momento. E isso contribui. Lógico, os associados contribuem, né? A gente tem outros benefícios ali de cestas básicas. Os frequentadores contribuem. Na medida da possibilidade e da capacidade de cada um. Lógico, também quem não puder contribuir não tem problema. Né? Mas a casa tem as suas necessidades, tem os seus compromissos. Quer seja na ordem do dia a dia, do cotidiano, água, luz, IPTU, né? Material de escritório e tudo mais. Né? E para você poder desenvolver outras atividades. Né? Vejam essa atividade positiva que nós estamos desenvolvendo aqui, né? Recursos dos trabalhadores, não é verdade? Então, a união, os esforços dos trabalhadores é que possibilitaram nós estarmos aqui hoje, né? Criar condições para nós estarmos aqui hoje, né? E tudo isso faz parte no contexto, né? E Edilson, assim, você enxerga o Edilson hoje da mesma forma que você enxergava antes dessa experiência na presidência? Eu acho que o processo de amadurecimento ele é contínuo, né? Do ser humano, né? Das existências, né? E eu acho que essa é uma experiência muito válida, porque assim você coloca para exercer uma tarefa sem nenhum compromisso financeiro, né? Somente por conta do seu ideal, né? Com muitas responsabilidades nos 2 planos da existência, né? Mas eu acho que são missões, né? São compromissos. Que saiu lá na encarnação anterior tenha tido um compromisso desagradável, né? Com a doutrina espírita, né? Ou fui um crítico, né? E agora eu preciso estar nessa condição de defender essa tarefa, né? E a gente não pode se omitir. Entende? Então os bons não podem se omitir, nós temos que trabalhar, né? Então assim, se a gente não executar essa tarefa de coração aberto, né? Você assim não consegue realizá-la por completo. Então, eu acho que para mim, particularmente, falando como pessoa, como cidadão, como espírito encarnado, eu acho que foi importante, né? Foi assim fundamental no sentido de
exercer essa tarefa, né? E lógico que eu não sou perfeito, lógico que eu errei muitas coisas, eu acho que isso faz parte do processo, né? Mas procurei fazer o melhor, entende? E dentro das minhas capacidades, porque eu também tenho as minhas limitações, evidente, né? Todos nós temos. Então, com muita humildade, eu procurei fazer o melhor, né? E aí passei a bola, agora os outros estão fazendo, e se tiver oportunidade a gente vai fazendo e vai continuando. Eu não deixei de trabalhar na casa, continuo lá, continuo. E eu acho que isso é importante, você às vezes está lá mesmo, não na condição de dirigente, mas como participante, né? Você assumiu uma tarefa num determinado momento, agora entra o outro, entra o João, o Pedro, o Paulo, né? E todos ali dentro do mesmo propósito. A casa é uma só, né? Penso que seja isso. Essa é a minha linha de pensamento, né? Então, como espírito, como pessoa, acho que foi muito importante para mim. E qual que é a mensagem que você deixaria para alguém que está nesse papel de presidente, ou pensa em assumir, ou sente esse chamado, mas não tem Acho que ainda tem receio? acho que os compromissos eles sempre estão inerentes à nossa existência, né? Eles sempre são desafios que você tem que assumir. Eu acho que a forma de crescimento é encarando os desafios. Vencer o medo é atuar contra ele, né? Coragem, determinação, né? Isso não pode ser exercido de uma forma pessoal, exibicionista, né? Eu sou o presidente. Não, eu estou na condição de presidente. É algo. Eu vejo mais pelo lado da responsabilidade do que pelo lado do exibicionismo, né? Não querer ser presidente, estar presidente. Acho que isso é importante, né? Dizer, olha, eu vou assumir essa tarefa, tá certo? Se quebrar um cano lá, eu vou arrumar alguém aí 10 horas da noite para ir lá, né? Então, assim, eu acho que é uma missão, né? E eu acho, assim, que num determinado momento eu senti que esse chamado aconteceu, né? E eu falei, não, agora é minha vez, né? Agora é minha vez e quando eu fui lá, eu falei, agora é minha vez. Eu falei, não, mas não é ainda a nossa vez, não. Mas eu falei, não, eu vou brigar por essa situação, né? Para que a gente possa entender o meu propósito ali, né? E eu acho que é isso. Eu acho que você tem que e tem que saber também que você não é eterno, né? Que a casa precisa, né? Mudar a linha de pensamento. Dentro do aspecto doutrinário, não, mas dentro da linha de pensamento, um gosta do amarelo, outro gosta do azul, outro gosta do branco, né? Eu queria pintar a casa de azul, o pessoal não quis. Fui voto vencido. Então pintou da cor que queria, né? Respeitar a opinião, né? Então eu acho que você se colocar à disposição. Você está lá aquecendo no banco e a hora que o treinador falar, ó, você entra e assuma, você vai lá, né? Seja no goleiro, seja no ponto esquerdo, você vai trabalhar. Acho que é colocar em mente que o importante é servir, né? É isso. O importante é servir e a gente vem aqui para isso, né? Para trabalhar para nossa evolução, mas assim, é sempre servindo de alguma forma, né? O tempo todo. O tempo todo, eu acho que é isso aí. Edilson, muito obrigada. Tem uma pergunta? Tem. Pergunta. Então pergunte, antes da gente... Oi, Edilson, qual que é a importância também do presidente ter um diálogo com outros presidentes de outras casas? Acho que isso qual que é a importância disso? Fundamental. Eu acho que isso falta muito dentro do meio espírita, né? Eu vou dizer para você, até agradeço a sua pergunta e a oportunidade. Eu, na condição de presidente da casa, a gente fazia um trabalho no Francisco Gonçalves de estudo do Evangelho. Recebi esse convite com muita honra. Fiquei lá durante 1 ano, na condição de presidente do Leonor, estudando no Francisco Gonçalves, que é uma casa co-irmã, né? Interagindo com as pessoas, né? Entendendo um pouco também daquelas casas. Então, acho assim, eu acho que o que falta um pouco, talvez, isso não é uma crítica em absoluto, mas uma linha de pensamento é compreender que todos podem se completarem, né? Às vezes você tem ali, até equipamentos ali que você não está usando, situações que você não está usando, que você pode expor para uma outra casa. A gente começou assim. Então. Você doou a mesa de som. Então, tá vendo? Nós tínhamos ali 2 mesas de som, né? Falei, meu Deus, mas nós já temos 2. Tem uma usando, quer dizer, são 3, para quê? Né? Então, assim, vamos doar. Né? Vamos colocar outras casas que, logicamente, que têm menos recursos, menos possibilidades, né? Que possam também ter acesso a essas informações, né? Recursos, né? Porque
A nossa casa, ela tem uma característica, ela tem um potencial, as outras talvez não, né? Então você contribuir, por exemplo, eu acho que determinados cursos, por exemplo, eles podem aglutinar mais de uma casa, dentro de um aspecto físico muito próximo ali, como a nossa e o Francisco Gonçalves, que é uma casa com irmã, né? E por que a gente vai rivalizar com essa casa? Ao contrário, né? Em absoluto. Hoje mesmo eu vou no Leonor e depois vou no Francisco Gonçalves. A gente tem duas tarefas hoje, né? Então, quer dizer, assim, tá junto, né? E participar, né? Interagir, fazer com que as coisas caminhem. Porque o objetivo é o mesmo, né? Não tem dúvida. O objetivo de todas elas são o mesmo. Não é verdade? Então, assim, se você puder fazer, disponibilizar algo, trocar informações, às vezes você não consegue fazer numa determinada casa um curso, mas se você acoplar uma ou outra, né, dar oportunidade, divulgar, interagir, né, principalmente quem está próximo ali, né, fisicamente, vamos dizer assim, na nossa região, né, eu acho que isso contribui muito, né, eu acho que é fundamental. Porque até mesmo tem muitos cursos que uma casa dá, outra não dá. Exatamente. Estudo também. E aí como é que fica? Associar tudo junto. Exato. Aí você vai fazer um curso de mediunidade, que é um curso relativamente longo, numa casa pequena, como é que você vai fazer? Né? Nem tem. Nem tem. Aí você vai privar a casa de fazer isso, né? Agora, se você faz vamos dizer, a palavra, um bem bolado, né? E outras casas podem participar, podem inclusive interagir na formação do curso, na participação de formadores, inclusive, né? Pode até eventualmente, por exemplo, fazer hoje nós vamos fazer aqui, amanhã nós vamos fazer ali, né? Alternar esses estudos, né? Você vai interagindo, porque eu acho assim, cada casa tem uma particularidade, mas todas estamos focadas na doutrina, né? Então, assim, a partir do momento em que você, por exemplo, começa a entender um pouco a realidade do outro, também a necessidade do outro, você participa também mais dessa situação, né? Acho isso. Aí eu queria fazer outra pergunta também. Na verdade, tem várias perguntas, né? Fique à vontade. Ficar com o tempo. A questão de você como presidente e essas pessoas que chegam nova na casa, como que é essa parte de você ser presidente e a pessoa quer abrir um novo setor de alguma coisa? As pessoas querem muito expandir a casa. Então, não, aqui tem que aceitar tal trabalho, tem que aceitar isso. E você como presidente? Eu acho o seguinte, eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Então, por exemplo, quando chega alguém nessas condições, eu falo, olha, eu cheguei aqui e fiquei 2 anos assistindo palestra. Tá certo? Então é preciso que você também demonstre isso, né? Que os amigos espirituais também percebam. Toda ajuda é bem-vinda. Em momento algum você pode fechar a porta. Ao contrário, sempre tem alguém que vai trazer algo importante, uma ideia relevante, algo que possa contribuir. Você não pode fechar, vamos dizer assim, a porta para esse tipo de informação. Mas eu acho que tem que haver esse respeito, né? Tipo assim, você vai chegar na casa, você vai participar do trabalho, você vai se envolver com o trabalho, envolver com as pessoas, né? Naturalmente, né? Eu acho que é um ciclo de convivência que você desenvolve, né? Até para que ele não seja eventualmente excluído, porque se o sujeito chega lá e como nós dissemos aqui, quer sentar na janelinha, os outros vão fazer, mas espera um pouco, eu estou aqui há tanto... Não. Então, assim, eu acho que ele tem que participar, ele tem que fazer parte do contexto. Ali não é a pessoa, a individualidade, ali é o contexto, é o conjunto, né? Toda ajuda é bem-vinda. Se ele está lá, se ele chegou lá, fatalmente é por alguma circunstância, às vezes até espiritual envolvida, né? Chegou naquele momento, naquela oportunidade, ótimo, vamos trabalhar, né? Porque todos têm ferramentas, né? Então, acho que chega alguém mais especializado numa área, conhece mais determinada situação, né? Porque eu penso assim, todos podem contribuir. Às vezes chega alguém especializado na área informática, às vezes especializado na área da documentação, né? Na área financeira, ou na área doutrinária, né? O sujeito está de mudança, tem que acolher, né? E aí ele vai ter que se interagir e vai participar. E se ele for acolhido, acho que o acolhimento, logicamente que essa palavra a gente usou muitas vezes aqui hoje, faz parte desse processo, né? Estar sempre atento a essa situação. Acho isso. Outra coisa, a questão de você ter alguma divergência entre os trabalhadores.
Isso vai acontecer. Como que você falaria? Isso é algo que não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado, mas eu diria a você que a casa está em primeiro lugar, né? Então, por exemplo, existem situações lá, olha, eu quero fazer o brechó tal dia, o bazar tal dia. O que é melhor para casa nesse momento, né? Então vai fazer isso aí, o que é melhor para casa, entendeu? Essas situações acontecem, né? Principalmente num local que tem 150 pessoas. Não é verdade? Não, mas esse dia era bom para essa atividade, né? Mas o que é bom para casa? Uhum. A bom para casa, essa atividade, isso vai ser bom. Eu posso suprimir isso em face dessa situação, né? Então você tem que analisar o contexto. Você vai favorecer uma pessoa ou você vai favorecer o coletivo? Não é? O coletivo sempre se sobrepõe ao indivíduo, né? E aí tudo tem que ser muito claro, explicado. Olha, vai fazer assim porque é melhor por conta dessa situação. É lógico que aquele que está contrariado, ele não vai entender, né? Naquele primeiro momento. E nós não temos essa pretensão, mas você vai explicar, né? Mas, no fundo, depois ele acaba entendendo, né? Mas, assim, mas essas divergências, eu diria a você que a gente tem que estar preparado. Elas vão acontecer. Não há como, são seres humanos. Na Casa do Caminho tinha divergência, né? Ou seja, haviam ali seguidores do Cristo que pensavam diferente. Atuaram com ele e pensavam diferente. Que seria na nossa casa, uma modesta casa espírita, que não tivesse pensamento diferente. Entre os apóstolos, a gente tinha divergência entre eles, né? Então, agora a gente vai querer unanimidade. E eu acho que é essa divergência que construtivamente pode colaborar com o crescimento. Uhum. Né? Você ouvir a pessoa, entender a pessoa, e aquilo que a lógica de Kardec, né? O bom senso. Né? O que a gente vai fazer? O que é melhor a gente fazer aqui? Não é porque é a minha opinião que ela tem que prevalecer. É a opinião do coletivo, é a opinião, vamos dizer assim, da diretoria executiva, né? Do presidente responsável. Então, tudo tem um contexto. Não é porque eu quero, né? Eu quero pintar de azul, mas eles não quiseram, pintou de laranja. Pronto, tá bom. Né? É a força do coletivo, Isso, né? Exatamente. As decisões, quando tomadas em coletivo, elas têm muito mais força. Sem dúvida. Né? Perfeitamente. Então, nós agradecemos demais a sua presença aqui. Foi um papo muito, muito gratificante, assim, muito informativo mesmo, sabe? Com muitas questões relevantes e que a gente consegue extrapolar para a questão de só a presidência de uma casa espírita, né? Para nossa vida, para nossa casa, nossa família. Eu acho que é a questão do cotidiano, né? É o nosso dia a dia, o que a gente vive na realidade. Nós não podemos fugir dessa realidade, né? É o nosso cotidiano como pessoa, como trabalhador, né? Como ser humano, como espírito, como espírita, né? É a nossa rotina. A gente não pode fugir disso, né? A gente vai enfrentar conflitos, vai enfrentar resistências, né? Vai enfrentar dificuldades, né? Mas você tem que ter humildade, saber que você não é perfeito, que você erra, mas que você vai fazer aquilo que é possível ser feito, aquilo que está ao seu alcance, né? Evidentemente que vão haver interesses contrários, você vai contrariar muita gente, isso é natural, você precisa entender isso, né? Assimilar isso, porque as críticas, como foi dito, vão acontecer, né? Mas eu vou dizer que quando o trabalho existe, ele prevalece, né? Você vai, não, deixei ali meu trabalho, foi o que eu pude fazer. Logicamente que perfeição não requer, não é da minha característica, eu não sou perfeito, né? Mas a gente vai fazendo o que é possível, né? Tá certo, muito obrigada. Vamos finalizar então com uma prece. Vamos agradecer a espiritualidade por essa conversa, esse conhecimento, essa troca de experiência. E agradecer Jesus por tudo que nos trouxe, tudo que fez e faz por nós. Que o seu amor e sua luz continue ressoando aqui, na casa de vocês que estão assistindo esse episódio e no mundo todo. Que assim seja. Que assim seja.